Antes mesmo do sol nascer, quando muitos ainda dormem, existem mulheres que já estão de pé. Todos os dias elas percorrem 40 quilômetros de estrada entre suas casas e o trabalho. Quilômetros de coragem, determinação e esperança. Cada uma tem sua própria história. Vieram de lugares diferentes, têm sonhos diferentes, mas compartilham algo em comum: a força de não desistir. No silêncio da madrugada, organizam suas casas, se despedem da família e seguem em frente, sabendo que cada dia de trabalho é um passo mais perto de seus sonhos. Elas trabalham não apenas por um salário, mas para sustentar suas famílias, construir um futuro melhor e ser exemplo para quem amam. Porque mais do que uniformes, essas mulheres carregam histórias de luta, superação e esperança. E por trás de cada jornada existe uma história que merece ser contada. Agora vamos ouvir algumas delas. Fica pra você ser mulher na sua função. Trabalho na área da elétrica. Não é uma coisa que eu vou dizer que é tão fácil, porque é muito desafiador, porque é uma área assim, que tem mais pessoas masculinas, né? E entre uma pessoa feminina duvida muito da capacidade da pessoa, mas assim, uma coisa que eu entendi é que se eu quero, eu consigo e eu posso, né? Então, ser uma área que habita muito homem, a mulher acaba que fica meio recuada, com medo. Se elas tiverem vontade de se inscrever na área da mecânica, elétrica, seja o que for, que elas não desistam, que elas corram atrás. Como você se sente sendo parte da diversidade feminina no ambiente de trabalho? Sinto feliz, né, com o acolhimento da empresa, não só a que eu trabalho, e por outras próximas, né, e a minha equipe, que são 10, e é isso. Como a sua história de vida e sua identidade, né, influenciam a sua maneira de trabalhar? Meus pais, né, e eles me criaram ali no meio da dificuldade, mas tem coisas que já vieram de berço, né? A educação, a determinação em que eu me coloco no meu ambiente de trabalho, a prestatividade com os meus colegas, a empatia, né? A empatia, porque a gente que trabalha, a gente tem que ter o cuidado genuíno com a gente primeiro, para depois ter o cuidado com os nossos parceiros, né, com os nossos colegas de trabalho. E meio que o ambiente que a gente trabalha é um ambiente de maior número masculino, né? Então isso pra gente que é mulher já é um desafio muito grande. E meio que julgam pela nossa força, pela nossa capacidade, né? E esquecem que o lugar de mulher é onde ela quiser. A gente, mulher, às vezes é julgada pela nossa força, né? A gente não tem a força braçal de um homem, logicamente não. Mas a gente, quando a gente se pressupõe a fazer, acontece. Então, o lugar de mulher, onde ela quiser, tudo aquilo que a gente se pressupõe a fazer, a gente consegue. Vou deixar para as meninas, né, que tem interesse ou às vezes tem algum medo ali de se inscrever, porque que é eu e mais 2 colegas só, né? Faça, se inscreva. É um ambiente, como eu já disse, que é de maior número masculino, mas nós mulheres temos sim a capacidade de sermos quem nós quisermos, de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente se pressupõe a fazer. Então, como eu já disse, o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, se a gente estudar, a gente consegue fazer sim, a gente consegue ser sim, a gente consegue ir muito além do que a gente imagina. Se você pudesse resumir a sua força em uma palavra, qual seria? Guerreira. Porque eu já passei por momentos que eu achava que eu não iria escapar. Por exemplo, a época que eu adoeci aqui dentro, que eu passei por uma cirurgia de apendicite que estourou aqui dentro. E é onde eu posso dizer que a família Sodexo foi a minha família, a hora que eu mais precisei. Isso aí é uma coisa que eu morro e não pago que eles fizeram por mim. Porque a hora que eu mais precisei, eles me acolheram. Me ajudaram não só financeiramente, mas psicologicamente. Como eu já falei, a CTN, eu não tenho família aqui, mas nesse momento foi quem me acolheu. E eu sou muito grata. Eu posso dizer que eu sou guerreira,
Eu costumo dizer, eu quase dava o café, mas não cheguei a dar. Então, para mim, foi uma batalha muito grande que eu venci. Então, eu posso falar que Deus tem um propósito na minha vida, porque pelo que eu passei, e hoje eu tô aqui contando conversa. Eu de Belém, como tu sabe, e não é fácil para mim, porque eu só posso ver minha família de ano em ano, ou seja, todas as minhas férias. Mas com a convivência no dia a dia você vai levando, só que não é fácil. Eu costumo dizer que para mim é uma batalha que eu venço a cada dia, né? Porque cada dia eu levantar e estar lá nos meus filhos, da minha família, para mim é uma batalha, mas que eu consigo todos os dias a vencer elas. Não é fácil, né? Mas a gente precisa trabalhar, precisa botar o pão de cada dia nas nossas mesas. E para mim é um sacrifício muito grande, mas que eu costumo a vencer cada dia. Qual foi o maior desafio que você encontrou nessa trajetória? Meu maior desafio na minha trajetória de vida foi quando eu tive que sair da minha cidade, né? E vir para cá, para Canaã dos Carajás. Por quê? Porque eu tive que deixar uma filha, né? Que ainda era uma criança, estava na pré-adolescência, tive que deixar ela para trás para poder chegar até aqui, né? Correr atrás dos meus objetivos. Isso foi a parte mais dolorida, né? Da minha trajetória. Entrei como OSG, trabalhava na limpeza e, por incrível que pareça, 1 mês e 2 semanas que eu estava dentro da Sodex, eu fui promovida como líder operacional, né? Trabalhei praticamente em todas as áreas aqui, PC2, Santa Rita, conheço todas as áreas e menos de 1 ano de líder operacional eu fui promovida a encarregada. Quem é você e como a senhora chegou até aqui? Eu sou a dona Sônia, cheguei aqui no objetivo, né, de construir algo, né, no futuro, né, e conhecer mais pessoas, né, e eu sou muito grata a Deus de estar aqui, né, um sonho que eu vou realizar na minha vida, né, e fazer a minha casinha, né, ter um conforto melhor para mim, né, então eu sou essa pessoa, né, sonhadora, né, e alcançar todos os meus objetivos que eu tenho vontade de ter. Qual conselho você daria, né, para jovens mulheres que estão começando, né, a caminhada profissional agora? No começo sempre é difícil, né, mas que não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. E pensar também na família, eu sei que não é fácil, mas com o tempo, né, tudo não é no nosso tempo, sempre é no tempo de Deus. Então, o que eu aconselho é estudar, né, sempre focar nos seus objetivos e lá na frente você vai conquistar o que você deseja.